Olá, bom dia. Muito bom dia aí a você que está do outro lado. Hoje cedo, terça-feira, dia 12 de 12 de 2023. E é um bom dia para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra num texto muito conhecido nosso, mas eu vou ler só um trechinho dele. É Lucas capítulo 10. Antes de ler, deixa eu só contar aqui do que se refere para quem não está familiarizado com esse texto. Fala sobre Marta e Maria. Marta e Maria eram duas irmãs, né? Elas tinham também um irmão chamado Lázaro. Eles moravam numa aldeia chamada Betânia e, segundo a tradição, eram amigos de Jesus. Um belo dia, Jesus estava passando com seus discípulos por aquela região de Betânia e elas convidaram, provavelmente foi Marta que convidou, porque era mais velha, convidou Jesus e seus discípulos para irem para a casa deles, para hospedarem lá. Muito tempo que não viu o amigo, talvez, né? Então, Jesus foi lá. E enquanto Jesus foi recebido na casa deles, né? Marta só trabalhava o tempo todo. Provavelmente o irmão delas não estava em casa, o Lázaro, porque não fala sobre ele, só fala sobre Marta e Maria. E Marta trabalhava o tempo todo, enquanto Maria ficava sentada ouvindo o que Jesus tinha para dizer. E aí então entra o texto que nós vamos ler aqui agora, que é o versículo 40, né, do capítulo 10 de Lucas. Diz assim, ó: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe para que me ajude. Então ela vai reclamar com Jesus. Olha só, Marta chamou Jesus para a casa dela, mas o texto traz uma palavra aqui interessante nesse versículo 10 que fala assim: ela estava distraída. Distraída significa estar alheio, sabe? Está com a mente em outro lugar. O corpo está presente, mas a alma já está longe, está voando em outro lugar. E aqui ela estava distraída com muitos trabalhos, né, muitos serviços. Afinal de contas, ela chamou Jesus e mais 12 apóstolos, 12 homens, talvez até algumas mulheres, para almoçar na casa dela. Então tinha muito serviço, ela tem que fazer comida para muita gente. E foi um compromisso que ela decidiu assumir. Ninguém falou isso. Jesus não falou: Marta, posso na sua casa? Não. Ela decidiu assumir esse compromisso. Ela decidiu chamar Jesus para a casa dela. Ela decidiu chamar todas aquelas pessoas para a casa dela. Mas quando as pessoas chegaram, ela se distraiu. Muitas vezes as pessoas chamam a gente para a vida delas, mas não dá devida atenção, né? Muitas vezes as pessoas nos chamam para perto delas, mas a alma delas está longe da gente, né? Às vezes o ouvido está perto, às vezes o corpo está perto, mas a alma está distante, né? Então muitas vezes a pessoa sabe sobre a gente, mas não sente a gente. Muitas vezes a gente sabe sobre as pessoas, mas não sente as pessoas. Saber e sentir são duas coisas diferentes. O saber eu sei através de informações, aquilo que me foi dito, né? Aquilo que eu fui, que eu percebia a partir de algum gesto, alguma coisa. Mas o sentir é uma coisa da alma. O sentir tem a ver com o envolvimento de alma mesmo, né? Sentir é a palavra que dá origem para a sentença. Quando o juiz aplica uma sentença, é a partir daquilo que ele sente. Ele escuta todo o caso, pelo menos deveria ser assim, né? Mas no original era isso. O juiz ouve os casos, ele percebe o que está acontecendo e ele então tem um momento de meditação, então ele aplica o julgamento final em cima daquilo que ele sentiu. Ele dá a sentença, né? Eu senti isso, 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 e portanto é isso, e assim por diante. Mas como é que Marta ia sentir alguma coisa acerca de Jesus se ela estava tão distante dele, né? Como é que muitas vezes o marido vai sentir alguma coisa acerca da esposa se está tão distante? Como é que a esposa vai sentir se está tão distante? Como é que os irmãos vão sentir alguma coisa, vão intuir alguma coisa acerca do outro irmão se está tão distante? A gente está vivendo um mundo de muito isolacionismo, né? Muito ostracismo, cada um num canto, dentro de casa, dentro da igreja, né? No trabalho, cada um num canto, cada um cuidando da sua vida, cada um com seus afazeres, né? Às vezes por excesso de trabalho, às vezes por excesso de problemas, às vezes por excesso de diversão. Eu estava lendo uma matéria dizendo que em alguns países asiáticos, no Japão, por exemplo, não está tendo mais casamento, né? As pessoas estão preferindo voltar-se para os videogames, homens já voltando-se para os videogames, estão preferindo isso do que ter relacionar com uma pessoa. As pessoas falam assim: ah, não, gente, é muito complicado. Mas a Bíblia diz que não é bom que o homem fique só, né?
Não é bom que eu me fique só. Então, a gente critica a Marta, mas a gente não é muito diferente dela não, né? Hoje em dia a gente não está muito diferente da Marta, não. É, se você tem um amigo, se você tem uma pessoa que você pode chamar de amigo, valorize essa pessoa, esteja perto dela, mantenha ela por perto, mas esteja perto de alma, né? Quando estiver junto, fica perto de alma mesmo, né? Desse amigo, dessa amiga, porque hoje em dia está ficando cada vez mais raro pessoas próximas, né? Hoje em dia as coisas estão cada vez mais comerciais, mais interesseiras, relacionamentos, casamentos, estão cada vez mais assim, fugazes, né? Sem alma, sem sentimento, sem emoção, sem entrelaçamento de alma mesmo, sabe? E a amizade pede isso, os relacionamentos pedem isso, né? Marta era amiga de Jesus. Talvez tivesse muito tempo que Jesus não passava por ali, tinha muito tempo que não via Jesus. Mas quando ela teve a oportunidade de receber Jesus na casa dela, ela ficou tão ocupada em tentar agradar Jesus que ela não se deu conta, né? Não conseguiu sentir, perceber nada do que aquele amigo tinha mudado, tinha sido alterado. Talvez ela tinha conhecido Jesus num tempo em que Jesus ainda não tinha assumido a sua vida pública como pregador ambulante, como o Messias que ia para a cruz para salvar a humanidade. Ela conhecia o Jesus antes. Mas esse Jesus agora ela não sentiu nada dele. Maria, por sua vez, já sentiu, já queria ouvir, né? Então, a gente precisa sentir mais, saber talvez até menos, mas sentir mais. E sentir demanda envolvimento, demanda o olho no olho, né? Que hoje é muito raro o olho no olho, né? Marido não olha no olho da mulher, a mulher não olha no olho do marido, né? Não tem olho no olho mais, né? Sentir o calor, sentir a energia, né? E a gente tem que emitir isso para a gente receber isso de retorno também, né? Porque muitas vezes a gente só quer só receber, mas não emite nada disso, né? A gente emite a frieza, mas quer receber o calor de lá para cá. E a gente pode melhorar muito os nossos relacionamentos, sejam eles em quais níveis forem, se a gente aquecer um pouco os nossos corações com esse pensamento de pertencer ao outro e o outro pertencer a mim, uma simbiose, né? Criada por Deus, que o próprio Deus disse não é bom que o homem esteja só, né? Então, perceber sutilezas só é possível através de relacionamento, né? Igrejas frias, casamentos frios, amizades frias ficam assim, frias desse jeito, muitas vezes, por ausência desse relacionamento íntimo, de percepção mais profunda, né? É, Às vezes Deus está agindo no meio da gente, no meio da nossa igreja, no meio da nossa família, Deus está agindo no meio do nosso convívio social, mas a gente está tão distraído servindo a Deus que a gente não percebe o agir de Deus, né? A gente não percebe o que ele está fazendo, né? Jesus estava ali, alguma coisa diferente estava acontecendo dentro do coração de Maria, pelas mensagens que Jesus estava falando com ela ali, pela pregação que Jesus estava fazendo ali, falando, conversando, né? De uma maneira tranquila com ela, mas colocando tanta informação, tanta coisa dentro do coração dela que ia mudar a vida dela para sempre, e não estava atingindo a alma de Marta, porque Marta não estava ali espiritualmente falando, ela estava ali só de corpo presente, né? Então, Marta estava desprezando o seu grande amigo, né? Estava provocando um grande desprezo ao seu amigo, mas eu não culpo Marta não. Como eu disse, faz parte da natureza humana, né? Às vezes a gente está tão afadigado, tão ansioso, tão preocupado, tão organizado, a gente está tão que a gente deixa nossa alma embora e a gente não valoriza as coisas que realmente tem sentido, né? Quantas vezes a gente vai para um lugar tranquilo, vou passar um final de semana num hotel fazenda, eu vou para a roça para descansar um pouco. Aí chega lá na roça, leva o serviço junto, né? Leva o celular, vai para o hotel fazenda, leva o celular. Aí não percebe um pássaro diferente, uma árvore diferente, não tem contato com a natureza. Só para desencargo de consciência que foi mesmo, né? Vai para a praia, às vezes não percebe, não recebe o aroma da praia, né? O vigor ou o frescor revigorante da praia em nós, né? Às vezes a gente não percebe, porque a nossa alma está distraída, né? A gente fica com ela, fica alheio, né? Alheio às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E esse é um espírito dessa época, né? Eu fiz uma live e falei um pouco a respeito disso, e eu tenho que voltar nesse assunto porque é o espírito dessa época, né? E é em virtude disso que a gente tem visto muitas inimizades. Ontem eu ouvi dois amigos discutindo na rua, sabe? Eu fui na padaria e eu vi dois rapazes que eu sei que são amigos de muito tempo, senhores já,
na casa dos 50, 60, já avós já. E eles estavam discutindo feio, mandando para aquele lugar e tudo. Eu estava vendo a hora que eles iam pegar na mão. Eu falei, almas distantes, né? Almas distantes. Acontece isso. A gente não sabe, às vezes, como que acontece o desligamento de uma amizade, o desligamento de um relacionamento, como que essas coisas, esse desenlace, como que ele acontece. Muitas vezes acontece porque a alma já está distante. A alma vai distanciando, distanciando. E aí só falta distanciar os corpos mesmo, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente precisa um do outro, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. E a gente tem que manter essa simbiose para a nossa própria sobrevivência. É uma sentença divina isso, né? Então, que a pressa de servir, que a pressa de ser útil, perca para o desejo de sentir, de estar junto, de perceber, de sentir o calor. Porque é isso que vai fazer diferença no final das contas. Tudo aquilo que a gente faz é ficar por aqui mesmo. Mas tudo aquilo que a nossa alma tudo aquilo que a nossa alma cultiva vai conosco para a eternidade, né? E a gente precisa pensar nisso seriamente. Aplica, Senhor, tua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Um grande abraço para Ana Maria, minha irmã, lá de Leopoldina, para Flávia. Um grande abraço para o Felipe, lá do escritório do Farley, e todos os demais irmãos que estão aí. Deus abençoe a nossa terça-feira.